Olá, meu nome é Pedro Thiago Santos Nogueira, sou estudante do curso de Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, sou bolsista de iniciação científica do Laboratório de Micologia e Etiologia de Doenças Fúngicas de Plantas, sob a orientação do professor Olinto Liparini Pereira. O trabalho que eu vou apresentar hoje intitula-se Fungos micorrízicos e endofíticos associados ao sistema radicular de orquídeas nativas e seu potencial de antibiose in vitro sobre a Phytophthora palmipara, o agente causal da podridão negra. A família Orquidácea é uma das famílias de plantas mais diversas do mundo, com cerca de 28 mil espécies espalhadas em todos os continentes. Em termos econômicos, as orquídeas têm uma grande importância. Mundialmente, elas movimentam cerca de 2 milhões de dólares anualmente. No Brasil, as orquídeas estão entre as plantas de vasos mais produzidas junto aos lírios. Outra característica importante é a associação das orquídeas a fungos micorrízicos e endofíticos, sendo responsáveis pela germinação, desenvolvimento e mitigação de estresses abióticos e bióticos, entre eles os danos causados por patógenos. Uma das doenças mais severas e que acometem as orquídeas é a podridão negra. A podridão negra ela é causada por homicetos, principalmente pelos do gênero Phytophthora, incluindo a Phytophthora palmivora. No Brasil não tem nenhum fungicida registrado para esse patógeno, sendo que o controle geralmente é feito com fungicidas que não são registrados. E por isso que há uma grande demanda para controle, principalmente pelo controle biológico. O objetivo desse trabalho foi investigar o potencial dos fungos micorrízicos e endofíticos no controle biológico in vitro da Phytophthora palmivora. Foram selecionados 15 isolados obtidos a partir das raízes da Cattleya locatelli, Bifenaria, Prostec, por meio da morfologia e de métodos moleculares. Esses fungos foram identificados nos gêneros Trichoderma, Epicoccum, Coledotrium, Talaromyces, Covularia, Mucor, Tulasnera, Virgária, Serendipita, Mycoquetophora e Atrocalix. Os fungos Atrocalix e Serendipita tiveram suas identificações inconclusivas pelos métodos moleculares. Para a preparação do experimento, os discos de meio BDA, Beta-dextrose agar, contendo micélio fúngico dos simbiontes, foram transferidos para a placa de Petri, contendo 20 ml do meio BDA. E a uma distância de 7 centímetros da extremidade oposta, foi inoculado com o disco de BDA, contendo o micélio da Phytophthora palmivora. Os isolados que tinham um crescimento mais lento foram incubados anteriormente, 2 semanas antes da inoculação do patógeno. E assim foram feitos 2 experimentos diferentes. As placas contendo o patógeno replicado na ausência do antagonista serviram como controle. Essas placas foram incubadas por 21 dias a 25 graus Celsius no escuro. Após o tempo de incubação, essas placas foram fotografadas e as imagens foram analisadas utilizando o software Quant, que então foi calculado a área da colônia do patógeno, e dessa forma foi calculada a capacidade dos isolados em inibir o crescimento da Phytophthora palmivora, tendo como relação o controle utilizado. O delineamento utilizado foi DIC, delineamento inteiramente casualizado, utilizando 5 repetições, utilizando o teste Tukey, a 1% de probabilidade, utilizando o software R. Como a gente pode observar na tabela, no primeiro experimento, todos os isolados foram capazes de inibir o crescimento da Phytophthora palmivora, sendo que o principal
foi o Trichoderma, que teve mais de 95% da inibição do crescimento da Phytophthora. Outros dois fungos que foram muito eficientes foram o Epicoccum e o Coletótrio, que tiveram cerca de 75% de inibição. Aqui na imagem a gente pode observar que a maioria dos isolados tiveram um controle pela inibição por competição, né? Tanto pela competição por espaço quanto por nutriente, com exceção desses três últimos fungos, Trichoderma, Cuvular e Epicoccum, em que a Trichoderma e Epicoccum a gente observou um crescimento desses fungos sobre a colônia da Phytophthora palmívora, o que pode estar relacionado com um micoparasitismo, um possível micoparasitismo, que ainda precisa também ser estudado mais a fundo, e também a curvulária, né, que teve uma capacidade de antibiose muito forte sobre a colônia da Phytophthora. Já no segundo experimento, com os fungos de crescimento lento, também podemos observar que todos os fungos tiveram alguma ação sobre a Phytophthora, principalmente os fungos do gênero Virgária, né, que aí alguns passaram de 70% de inibição. Observando aqui as imagens, né, a gente também pode tirar outras conclusões, né, outras discussões. Como a gente pode observar, tanto as Virgárias quanto o Atrocalix tiveram principalmente a inibição por antibiose, né? A gente pode observar, inclusive, neles a presença de um composto, né? Um composto escuro aí, um metabólito, e possivelmente esse metabólito deve estar ligado a esse controle. O Mycotophthora também, embora tenha tido um controle bem baixo, a gente pode observar anteriormente aqui na tabela, né? Somente 10,5, né, de inibição. Mas ele teve uma coisa interessante, que a colônia cresceu, o micélio aéreo da colônia, quando foi chegando mais próximo do Mycotophthora, ele foi diminuindo esse micélio aéreo da Phytophthora, o que pode, né, estar relacionado a algum composto, talvez volátil, né, que esse fungo também está produzindo, que também precisa ser mais bem estudado e conhecido. E a serendipita, né, teve uma inibição principalmente por competição, como os fungos anteriores. Assim, pode-se concluir que há uma grande diversidade de fungos endofíticos e micorrízicos que apresentam o potencial para o controle da Phytophthora palmívora in vitro. Aqui ficam meus agradecimentos às empresas fomentadoras e aos departamentos que possibilitaram, e ao meu laboratório, que possibilitaram o desenvolvimento deste trabalho. Muito obrigado.